Sejam bem-vindos ao Newcast. Hoje vamos começar aqui o nosso primeiro episódio. Primeiro episódio, galera. E a gente estava com bastante dúvida, né, Rafael? Quem convidar? Quem vai ser o primeiro convidado? Isso aí. Estávamos com a dúvida e aí o pessoal deu ideia. Falou, quem que a gente chama para fazer o episódio inaugural? Nós tivemos a ideia de chamar nós mesmos. Nós mesmos. Então nós iremos contar aqui nesse podcast, o primeiro podcast, a nossa história, a história da New System. E mostrar como é que vai ser o formato, né, do podcast para as pessoas que quiserem participar, né, entender como é que a gente vai trabalhar aqui. É isso aí. Então sejam bem-vindos ao Newcast. O Newcast é um podcast voltado para empreendedores ou para quem sonha em empreender. Isso aí, contar a história de como você conseguiu e como você chegou até aqui e como você fez para chegar. Né? É isso aí. Essa é a história. E para começar, a gente gostaria de agradecer os patrocinadores. Hoje a gente tem a XKMUB, que nos presenteou com esse headset, tá? Então, você que precisa de um headset aí para sua empresa, para o seu setup game, é uma ótima indicação. Procura a XKMUB lá, galera. A gente vai deixar passando no vídeo aí, a loja fica em Venda Nova do Imigrante. Isso aí. Vai deixar também o Instagram, o telefone. Uhum. E o nosso segundo patrocinador desse vídeo, Rafael, o pessoal da Forge Pixel, né? Aqui é um exemplo, né? De uma impressão 3D que eles fizeram para nós, ó. Ficou top demais, ó. A gente consegue fazer qualquer coisa, né, Rafael? É, ó. Qualidade sensacional, cara. Eu indico 100%, tá? Então, um agradecimento a Geisiane, da XKMUB, e o Matheus, da Forge Pixel. Isso aí, muito obrigado, pessoal. Vamos embora pro vídeo, vamos embora pro podcast, então. Isso aí. É isso aí, né, mano? Então, primeiro podcast. Hoje nós vamos contar um pouco da história da New System, para o pessoal que ainda não conhece, né? Que eu acredito que muita gente sabe, já sabe o nome, conhece a gente, né? Eu e você, Rafael Grex, porém não sabe a história da New System. E tem história, hein? Tem história. Tem muita história, cara. Tem muita história. A gente começou em 2019, né, Rafael? Começamos em 2019. Assim, começou em 2019 o CNPJ, né? Abriu o CNPJ em 2019. Mas a história já vem de muito tempo. Então, igual eu sempre falo, eu comecei a desenvolver o código, né, do sistema que a gente tem hoje do RP, eu volto de 2015. Caramba. Então, quando eu estava na faculdade. 4 anos. 4 anos antes ainda até quase de abrir o CNPJ. Isso mostra, assim, que todo negócio ele tem um início... É uma semente que você coloca ali, uma árvore para ficar grande, ela começa pequena e assim vai. Então, assim, o primeiro código foi desenvolvido em 2015, porém, assim, o primeiro fruto que eu consegui tirar desse código foi por volta de 2017, já quase próximo de 2019. Que aí, na época, eu trabalhava lá na Reflete, né, estava fazendo faculdade. Aí, por isso que aí que veio a ideia, né? O pessoal se pergunta, como é que vocês tiraram a ideia? De onde veio essa ideia? De fazer um sistema RP. Por quê? Por que fazer um sistema RP? Um sistema RP, não outra empresa, então, né? Outro segmento. Outro segmento. Porque, assim, quando eu trabalhava na Reflete, eu via que eles tinham um software RP lá muito completo. Me chamava muita atenção aquele software, porque ele resolvia vários problemas da empresa. Uhum. E era assim a âncora, né? Era a espinha dorsal da empresa. E eu vi aquilo e falei, cara, que legal, assim, um fundamento muito legal. As empresas precisam disso. E eu via muitas deficiências, além do sistema ser super top, o melhor do mercado. Mas era muito engessado, né? Eu identificava deficiências nele. Que aí eu vi assim, cara, se eu fizesse assim, funcionava legal. Tá aí talvez outra sacada também de um cara que vai virar empreendedor. Não precisa inventar a roda, né? Não. A roda já existe. Você tem que criar soluções para pessoas. Isso é empreender. Criar soluções para as pessoas, resolver problemas para as pessoas. Então eu identificava muitos problemas, os gargalos. Só que assim, eu passava essas demandas para o pessoal da RP, eles falavam, não vou mexer, já estava ali consolidado. E aí surgiu a ideia. Então, cara, vou fazer um código nosso aqui, vamos desenvolver um negócio do zero, baseado naquilo, só que com essas falhas, né? Com essas gargalas que eu identificava, melhoria nele, né? E aí fui desenvolvendo, fui fazendo paralelamente com outro serviço. Uhum. E aí surgiu o meu código. Foi um trem quadrado. Frankenstein. Horrível, Frankenstein.
Mas assim, que funcionava. Eu conseguia emitir a primeira nota, conseguia ter um fluxo ali de trabalho. Mas nada absurdo. E aí veio, né, a proposta aí veio o Agriex, né, os nossos antigos sócios, né. Para quem não sabe, né, é interessante contar isso, né, Rafael? Aí. A gente começou em 4 pessoas, né? Isso aí, a empresa era 4 sócios. Eu, você, o Equis e o Jefferson. Isso aí. E aí até fica um insight aqui para quem sonha em empreender, sobre a importância de você se destacar dentro de uma empresa. Exatamente. Ainda que você seja um CLT hoje, dê o seu máximo, porque eu estou aqui hoje no New System, eu brinco que eu caí de paraquedas aqui, né? Então, isso possibilitou a gente mudar de vida hoje, né? Graças a Deus, mas não foi proposital. Como eu me destacava na empresa que eu trabalhava, logo eu recebi o convite para ser sócio, né? Exatamente. Porque começou você, o Jefferson e o Equias, na época, né? E aí eu fui convidado depois para entrar no projeto na área comercial. E aí você abraçou a causa, né? E aí entramos em 4. E aí o pessoal viu, né, que tinha um futuro, nós institucionalizamos, né, o negócio, que até então estava só uma ideia, né? Estava amador, nós criamos CNPJ, que temos a logo no nome. Então toda empresa ela tem esse processo, tá? Então se você tem uma ideia, oficializa ela, cara. Abre o CNPJ, sabe? CNPJ. Começa certo. Porque quem começa certo, depois não se embanana lá na frente. Porque, apesar de tudo, não é bagunça, né, cara? A empresa tem que começar certo. Então, e não é CNPJ e emitir nota que vai quebrar a sua empresa. Não, isso é um detalhe, sabe? Isso não é o que vai determinar se a seu empresa... futuro, se vai dar certo ou errado. Até aí tudo bem, né, Rafael? E agora os perrengues? Então, até agora, né, foi as questões boas, né? Assim, mas aí começou a vir os perrengues. Nossa, e muito, Os primeiros perrengues nossos foi... o desligamento, né? Aí você se pergunta, mas todo mundo começou com 4 sócios, mas você está com 2, aí que veio o nosso primeiro perrengue. Assim, como tudo na vida, eu falo que hoje sociedade é tipo casamento. É igual um casamento, né? Exatamente igual um casamento. Então, assim, se não tá, o relacionamento ali não tá legal, é viável você pedir um divórcio, né? Tipo um casamento. Então, assim, nós estávamos identificando alguns gargalos ali, né, entre a sociedade que não estava fluindo, que estava atrapalhando. É bom até falar o que estava acontecendo, né, Rafael? Porque outros empresários vão se identificar. Exatamente. Eu e o Rafael, a gente não tinha outra atividade. Isso aí. Não tinha outra fonte de renda. E os nossos outros 2 sócios tinham outra empresa. Eles conseguiam se manter daquilo, né? Então, eu e o Rafael a campo, a todo vapor. E a gente não estava conseguindo tirar por hora bora, né? Porque acaba que tinha que dividir em 4. Isso, e aí assim, a empresa ganha nada, né? E a gente ali precisando tirar uma renda. E aí a gente chegou numa... Claro, assim, tudo na vida é conversado, né? De forma cordial. A gente chegou numa decisão que não tinha como mais manter ali aqueles 4 sócios. Aí nós resolvemos comprar a parte deles. Que aí veio a primeira pancada nossa. Que compramos a parte deles, fizemos tudo conforme, né, a lei determina. Compramos a parte deles, mas em contrapartida adquirimos uma dívida. A gente já estava devendo 10 mil, né? Inclusive o Cicobi, que acreditou na gente na época, emprestou 10 mil para a gente montar o primeiro escritório. Isso aí também é outra dica que a gente dá para quem está querendo começar um negócio. Cara, não espera o melhor momento. É isso aí. Você vai entrar com -0, devendo, isso faz parte. Isso aí. Isso faz parte do negócio. E aí nós começamos, né, com essa dificuldade, mas graças a Deus conseguimos reverter. Inclusive, né, agradecemos aqui 2 pessoas que acreditaram na gente desde o início, que é a avó do Agriex a avó Estela e a minha mãe, que emprestaram dinheiro pra gente. Nós temos uma dívida eterna com esse pessoal aí, entendeu? E não queriam cobrar, receber na época, depois, né? no final, nós tínhamos que forçar para pagar eles, para devolver dinheiro. Mas assim, a gente agradece, né? Porque isso aí também você, apesar de pessoas, haters, né? Você vai ter sempre. Vai ter pessoas que vão querer te derrubar, mas irão ter pessoas que vão querer te ajudar. E essas pessoas você tem que abraçar, né? Tem que abraçar e acolher eles e depois retribuir. Isso é um carinho, né, que você pode com as pessoas. E aquele dia que a gente olhou
16 mil negativo. 16 Hoje a gente está falando aqui 16 mil com espanto, né? Embora ninguém está falando que 16 mil reais é pouco, mas hoje, perto da realidade da empresa, acaba sendo, e talvez para você que é um empresário grande também acaba sendo, mas naquela época, com R$ 1.500 de faturamento mensal, né? Zero Prolabore, e com 16 mil reais de dívida, a gente achou que era o fim, né, Rafael? Assim, foi uma situação que obrigou a gente a repensar várias coisas. Eu pensava, né? Com certeza o Grex vai passar na cabeça. Caraca, o que nós estamos fazendo? Meu Deus, podia estar agora trabalhando lá, jogando um salário. Então, assim, é uma situação meio desesperadora. E aí, assim, veio para mim a minha segunda pancada. Nossa! Eu não sei o que você vai falar, arrepiei aqui. Que assim, é o que dividiu a minha vida, antes daquilo e depois daquilo. Que foi a gravidez da hoje a minha esposa, né? Naquela época era minha namorada, né? Aí, cara, estávamos já, assim, um pouco mais acertados financeiramente. Mais ou menos. Mais ou menos, pelo menos assim, conseguia fluir um pouco melhor. R$500 por amor, né? Ganhava R$500. Aí, né, eu tinha conhecido a minha esposa, a Jéssica, a gente estava namorando. Aí aconteceu, né, igual fala com termos técnicos, jogar sem chuteira. Mas como que você descobriu? Aí, cara, tava um dia assim, num belo dia, trabalhando, aí o Grex, a gente tinha alugado, fala esse da sala. A gente começou na sala da minha avó, né? Na sala não tinha como pagar aluguel. Lá na varanda, lá na casa da avó da igreja. Depois a gente foi para um escritório compartilhado, então a gente só tinha uma sala, né? Só tinha a sala, era um quarto, nós tínhamos alugado um quarto. Aí nesse quarto... Tinha que dividir, né, Rafael? Tinha que dividir. O banheiro. Um banheiro. Fica aqui até o agradecimento ao Josias ali. Se chegar esse vídeo até ele, né? Que ele convidar ele um dia para vir aqui no podcast contar a história da mesma. Ele acompanhou a gente ali, né? Exatamente. Com uma mesa emprestada, um sonho. Ele fez R$350 na época o escritório. Era pesado pra gente pagar, tá? Porque o faturamento era 1.200 mais ou menos. Foi o primeiro lugar que a gente pagou, né? Pintamos pintamos mês. a sala todinha, sabe? Aí tinha uma mesa, né, mano? Tinha uma mesa aqui e uma mesa do lado. Né? O Greg sentava aqui, eu sentava aqui. Aí no belo dia, a gente trabalhando ali, no dia a dia, aí chegou uma mensagem, né? Chegou a mensagem da minha namorada até então, né? Uma foto, assim, com um exame de gravidez. Aí eu olhei aquilo, cara. Aí o Greg olhou pra mim, eu tava branco. Fiquei dessa cor assim, branco. Aí o Greg falou, mano, o que aconteceu aí, cara? Aí eu só mostrei pra ele, eu falei, putz, grila. Nossa. Com R$500 por mês, como você vai R$500 por mês. Ia ter que assumir uma família, quer dizer, né, uma filha já. E, assim, foi a segunda pancada. Não tanto pro Grex, que tipo assim, né, foi uma questão mais pessoal minha, mas que impactou, que a partir daquele dia ali, a minha vida mudou 100%. Mudou para melhor, tá? Eu não tô falando aqui que mudou para melhor. A partir daquele dia, minha vida melhorou 100%. Deu um gás na gente, né? Deu um gás. Eu falo que se hoje não fosse a Suzana e a Jéssica na minha vida, eu seria outro cara. Talvez eu não cantaria nem com esse negócio aqui. Que eu era muito louco. Isso é verdade. Mas graças a Deus, depois disso, né, veio essa divisora de águas. Graças a Deus, como a gente sempre acreditou e sempre vai continuar acreditando nesse negócio, a New System conseguiu evoluir depois daquilo. Graças a Deus, tudo que eu tenho hoje veio 100% da New System. Depois daquilo, conseguimos trabalhar, esforçamos, conseguimos clientes e aí consegui reverter esse caso, né? Aumentando o nosso prolabore, graças a Deus, melhoramos de vida, né? Mas isso foi tudo fruto de perseverança. Perseverança, persistência, muito trabalho. Falar que nós não pensamos em desistir, nós pensamos sim. Pensamos. Se falar que não, a gente estaria mentindo, né? Não podemos ser falsos em falar que não passou na cabeça a vontade de desistir. Sim. Isso passa sim. Só que, meu amigo, você não pode parar, sabe? Assim, tem que ter perseverança. Não, tá ruim agora, mas vamos embora. Vai melhorar. O que a gente pode fazer? Um fator que a gente sempre fez, mano, sempre, todo empresário tem que fazer, cara, é sentar e pôr na ponta do lápis. Tá acontecendo isso aqui, que a gente tem que fazer para melhorar. Uhum. Isso são fatores macro, né? Você tem que fazer o macro ali para dia a dia para você conseguir chegar no objetivo. Sim. Outra coisa que muita gente detesta, a gente escuta falando, é sobre sociedade. Sim. Aí talvez alguém vai falar, mas não deu certo a sociedade lá atrás.
talvez porque não era para dar ou porque Sim. eram as pessoas. Sim. Tá? Ninguém está falando aqui mal, né, dos nossos ex-sócios, são excelentes pessoas, são amigas nossas hoje, né? Sim. Amigo pessoal, mas a sociedade, igual o Rafael falou, tem que ser igual um casamento. Exatamente. Então, por exemplo, se as pessoas não tiverem o mesmo plano, a mesma ideia, ao mesmo tempo, cada um respeitar o seu espaço, não dá frutos. É a chamada sinergia. Sinergia. Tem que ter sinergia. Então, tipo assim, é tipo uma jogada ensaiada. Um cara só olha pro outro assim e já entende o que está acontecendo. E fica aqui uma dica para quem sonha em empreender e talvez fala, eu não vou empreender porque eu não sei sobre aquele determinado assunto. Muitas das vezes você não precisa saber. Exatamente. O caso da New System, por exemplo. Hoje a gente tem uma empresa muito sólida, crescendo a cada dia e eu não sei programar. Quem programa é o Rafael. Que é o complemento. Um complementa o outro. Eu sou péssimo para vender. O meu comercial é zero, entendeu? Eu gosto de falar, eu falo bem assim, mas se eu precisar vender algo para alguém, eu não consigo. Por eu queria que você tenha a arte de vender. Entendeu? Os caras vendem areia no deserto. Porém, se for partir para o lado da programação, aí eu já domino. Então, assim, onde um começa, outro termina e assim vai, eu complemento. Então, se você está pensando, tem uma super ideia, porém você é ruim de venda, acha um cara que é bom para vender. É bom comercial. Porém, vice-versa, você é bom de comercial e não tem a ideia, acha alguém que tem uma ideia. Então, assim, duas crenças que talvez você tenha como crença limitante para não empreender ter o dinheiro em caixa para começar. Isso aí. E dominar sobre o assunto. Você não precisa dessas duas coisas. Dinheiro você pode recorrer a um empréstimo se você tiver ciente do que você vai fazer e ter crença que aquele negócio vai dar certo. Sim. E se não der, ficou como aprendizado. Sim, exatamente. E sobre dominar sobre o assunto. Você pode encontrar uma pessoa que domine sobre uma área e você sobre outra, se complementa e faz o negócio. É isso que faz o negócio acontecer, isso vai acontecendo naturalmente. Então, se você perguntar pra gente, vocês planejaram isso? Não tem como você sentar e vai acontecendo, cara, vai rolando. Entendeu? E depois deixar aqui, Rafael, vídeo do nosso memorial. Que aí vai mostrar o notebook, onde desenvolveu o primeiro sistema. O memorial, a gente tem um notebook, isso aí, que é onde nós desenvolvemos o primeiro sistema. Tem um sapato onde o Irex usava. Conta a história, mano, do dia que você estava ali com Conceição ali, que você teve. Eu tenho um sapato que eu usei tanto ele na rua, tanto para trás de captação de cliente, que vai deixa Rian depois um vídeo mostrando a sola desse sapato como que tá. Eu fiz questão de guardar ele no memorial. Sim. De tanto andar para a rua, porque a gente precisava chegar aos primeiros 100 clientes para a gente conseguir tirar um salário confortável para a gente, né, Rafael? Estruturar a empresa, melhorar o escritório, né? Então, assim, a New System, para quem já teve a oportunidade de vir aqui no nosso escritório de venda nova, nem sempre foi esse escritório de 200 metros quadrados, cheio de vidro. Né? A gente começou na sala da casa da minha avó, depois a gente foi para o escritório compartilhado, depois a gente foi para um apartamento que tinha 2 salas, né? 2 salas, era minúsculo também. 2 salas, para hoje estar aqui, para daqui a pouco a gente inaugurar, né, Rafael, a nossa sede própria, que a gente já está em projeto, né? Esse projeto já está em andamento. Isso. Então, tudo é um começo, tudo é acreditar. É acreditar, né, mano? Até as maiores árvores, né, começam uma semente, né? Isso aí. Pequena. Isso aí. E agora eu lembrei, sabe de quê? Daquele carro que a gente tinha, o Palio. Foi o nosso primeiro carro. O primeiro carro que nós tivemos. Lembra daquela porta dele, que barulhado que fazia quando abria? Você abria a porta, Aí, turma, fica até aqui agora. É um insight. Nem todo mundo está preparado para ouvir isso. Mas isso é inquestionável. O tanto que a aparência vende. A gente ia num contador fechar uma parceria para ele indicar o nosso sistema, né, Rafael? Aí a gente mostrava o sistema na época. E o nosso sistema era um dos poucos que era online. A maioria era sistema desktop, instalado no computador. O nosso já era online. Ele poderia ser acesso pelo telefone. E o contador achava aquilo magnífico. Sim, era revolucionário, não tinha no mercado ainda aquilo.
Então, assim, queria fechar a parceria logo com a gente. Só que quando ia levar a gente até a porta, que via a gente entrando naquele carro... Palio era 2002, super antigo, um Paliozinho bem, sim. Aí aquela porta fazia uma instalação, o contador sumia, né? Sumia. Infelizmente... assim, esse tipo de ramo nosso tem que passar confiança. Só que é todo ramo, né, Rafael? Todo ramo. Eu falei errado, corrijo. Todo ramo, toda empresa tem que passar confiança. Credibilidade. Tem que passar confiança para o seu cliente. E para passar confiança, infelizmente, você tem que ter uma boa aparência. Você tem que gastar um pouco de dinheiro ali, tipo assim, comprar um carro melhor, investir em uma estrutura, até para passar conforto para o seu cliente. Conforto. Hoje nós temos esse escritório aqui, é mais para o conforto ao nosso cliente, para os nossos colaboradores, para que eles possam trabalhar com... ter um conforto ali, cara, dignidade, né? Sim. Então... E agora eu vou falar um negócio polêmico. Sim. Eu acho que eu não falei isso em lugar nenhum. A gente tem um cliente hoje, ele vai ver esse vídeo, ele vai se identificar, ele vai lembrar. Uhum. Ele está com o nosso sistema hoje, obviamente que é um sistema que funciona muito bom, um suporte, mas ele fechou com a gente por conta do meu relógio. Sim. Eu comprei um relógio que era um sonho meu, eu falei, agora que eu ganhar um dinheiro e eu tiver condições, eu vou comprar um relógio que é um sonho meu. Eu comprei. Aí eu estava explicando na mesa assim, sobre o sistema e ele olhando para o relógio. Aí ele parou a conversa e falou, com quem você conseguiu esse relógio? É difícil conseguir. Aí eu passei o contato de quem eu comprei, ele comprou o relógio, a gente virou amigo e ele colocou o sistema e usa o sistema até hoje. Então. Olha que absurdo. Sim. Eu sei que você tem que ter um produto bom. Network. O sistema tem que funcionar, tem que ter o suporte. Mas às vezes você vai se conectar com o seu cliente de diversas formas. Sim. Pelo carro que você tem, pelo relógio que você tem, pela roupa que você usa, ou sim também pelo produto. É uma junção de fatores. Só que assim, isso funcionou com o relógio. Sim. Porém, com o próximo cliente, talvez funcione com o celular. Então, assim, isso faz parte da estratégia comercial. Sim. Isso é um fato. Não é para você sair se endividando aí, não para impressionar os outros. Sim. Mas assim, se você tem condições de comprar algo que vai aumentar o seu network, vai aumentar a sua credibilidade, faça isso. Você vai ver que com o tempo isso vai se pagar. Isso. Porque o cliente ele vai olhar isso aí. Ele vai olhar primeiro, esse cara tem condições de me atender. Sim. Um exemplo, né, Rafael? Se chegar alguém agora, um corretor de imóveis, para te vender uma casa, ele chegar, por exemplo, num Fusca. Qual que é a primeira imagem que você vai ter dele? Seja sincero, você vai falar que tem que olhar a casa e que o cara tem que ser honesto. Sim. Isso daí é básico. Sim. A pessoa tem que ser honesta e o produto e o serviço que ela está te vendendo tem que ser bom. Isso é o básico. Mas se ela chegar num Fusca, você já vai ter uma visão diferente deles. E principalmente se você não conhecer a pessoa. Talvez, por exemplo, você conhecer a pessoa de muito tempo, se ela chegar no Fusca, até que não seja tanto. Agora, se chega um cara que você nunca viu na vida, num Fusca, vai bater má impressão. Uma impressão... mas o João Adib, ele só anda com a camisa de uniforme amarela. Mas o João Adib é João Adib, né? Entendeu? Ele já está, tipo assim, consolidado. Né? Consolidado. Mas quem está começando um negócio... Tem que pedir benção. Muitas das vezes, a forma que você vai ser tratado em determinados lugares é o carro, o relógio e a roupa que você chega. Inevitável. Isso aí, infelizmente, né? Infelizmente é assim que o mundo funciona. Não gostaria que tivesse que ser necessário fazer isso. Mas para um âmbito empresarial é uma outra pegada. Entendeu? É diferente. Essa pegada é diferente. Assim. Né? Então esse foi o nosso primeiro podcast, né, Rafael? É isso aí, pessoal. Eu espero assim que possamos trazer vários convidados. Né? A ideia é trazer pessoas para dizer como elas conseguiram. Com esse conteúdo interativo, elas possam dizer o negócio delas, contar como é que elas conseguiram e abrir e deixar uma voz para elas poderem abrir. Porque às vezes o cara tem uma ideia, mas às vezes não tem um caminho, um local para as pessoas verem o negócio. Então aqui vai ser uma oportunidade das pessoas conseguirem dizer. E uma dúvida grande das pessoas é por que New System, que trabalha com software RP, criou uma sala de podcast? A resposta, pessoal, a gente acredita que divulgar uma empresa, divulgar um negócio pode mudar a trajetória. Com certeza. E a gente vem hoje, né, bem massivo na internet. Hoje tem cliente Bahia, Minas, Belo Horizonte, São Paulo, que a gente nem teve a oportunidade de conhecer o proprietário, que vieram da internet.
Então, esse espaço aqui, o podcast Newcast, como você conseguiu, é uma oportunidade do cara vir cá, contar a história dele e divulgar o negócio. Exatamente. Igual a gente sempre fala, quem não é visto não é lembrado. E o marketing é a alma do negócio. Alma do negócio. Então, assim, vai ser um podcast bem dinâmico, bem extrovertido. Você vai contar a sua história, vai contar os seus perrengues. E iremos trazer convidados super interessantes aqui, cara. Pessoas que, assim, vão contar histórias de anos, dinossauros do comércio, assim, caras que vão trazer conhecimento para as pessoas também. Sim. Isso é importante, trazer também conhecimento. Desde pessoas que estão querendo abrir o seu primeiro negócio com faturamento zero, até pessoas que já faturaram 100 milhões. Vão estar vindo aqui nesse podcast, já tem entrevistas agendadas. Isso aí. Então o foco é esse, é contar como você conseguiu divulgar o seu negócio. Isso. E se você quiser participar aqui, mande o convite para o nosso número, fique à vontade. E vai ser um prazer receber vocês aqui. Vai ser um prazer.